Quando perguntei a que horas seria o funeral do meu filho, minha nora respondeu: ele se foi há muito tempo. Já o enterramos em uma pequena cerimônia, apenas para amigos próximos. Uma semana depois, ela me ligou em pânico. O que você está fazendo com a minha vida? Estou feliz por ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Eu estava arrumando flores na cozinha quando o telefone tocou. Lírios brancos, os favoritos do Blaine desde pequeno. Eu os comprei pensando que talvez, só talvez, pudesse levá-los para ele no hospital. Os médicos disseram que ele estava estável, que havia tempo. Olá, respondi, ainda segurando um caule de lírio. Opal. A voz de Nola era monótona, sem emoção, não a voz de uma esposa em luto. Estou ligando para falar sobre os preparativos do funeral. Meu coração parou. O lírio caiu dos meus dedos no chão de linóleo. Funeral? Que funeral? O médico disse que Blaine estava. Quando foi a última vez que você falou com um médico, Opal? Seu tom era áspero, impaciente, como se eu a estivesse incomodando com perguntas idiotas. Procurei as palavras, minha mente turva. Ontem de manhã. O Dr. Henderson disse que a cirurgia correu bem e que Blaine estava descansando. Isso foi há 2 dias. Ela me interrompeu. Blaine morreu ontem à noite. Complicações da infecção. A cozinha girou ao meu redor. Agarrei o balcão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não, isso não é. Por que você não me ligou? Por que ninguém? Tentei ligar. Sua voz não tinha calor, nem conforto para uma mãe que acabará de saber que o filho estava morto. Você não atendeu. Peguei meu celular e revirei freneticamente as chamadas perdidas. Nada. Nenhuma ligação da Nola. Nenhuma ligação do hospital. Meu celular estava comigo o tempo todo, esperando notícias do meu filho. Não há nenhuma chamada perdida sua, sussurrei. Bem, talvez seu celular estivesse desligado. Não importa agora. Eu podia ouvi-la se movimentando, provavelmente empacotando ou organizando alguma coisa. Sempre organizando, sempre controlando. A questão é que preciso saber que horário funciona para você no funeral. Estamos pensando em quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira. Já era terça-feira à noite. Isso é muito em breve. Não precisamos de mais tempo para planejar, para avisar as pessoas. Já está tudo planejado. Uma cerimônia pequena. Somente para a família imediata. O pastor Williams, da minha igreja, oficiará. A minha igreja, não a nossa igreja, não a igreja onde Blaine foi batizado, onde ele cantava no coral infantil todos os domingos até os 12 anos. A igreja dela, onde eu nunca fui bem-vindo. Nola, por favor, podemos conversar sobre isso? Sei que você também está de luto, mas Blaine era meu filho. Eu preciso fazer parte de. Sobre isso. Sua voz ficou mais fria, se é que isso era possível. Eu estive pensando, e sinceramente, talvez fosse melhor se você não viesse. As palavras me atingiram como um golpe físico. Dei um passo para trás, meu quadril batendo na mesa da cozinha. O que você acabou de dizer? Você me ouviu. Seria muito emocionante, muito complicado. Blaine não gostaria de uma cena no funeral dele. Uma cena. Como se uma mãe em luto pelo filho único fosse uma cena. Como se a minha presença no funeral do meu próprio filho fosse inapropriada. Nola, você não pode estar falando sério. Ele é meu filho. Meu único filho. Ele era meu marido. E, francamente, Opal, onde você esteve nos últimos 5 anos? Você mal ligou, mal visitou. Não finja que era próxima dele agora. Cada palavra era uma facada, porque havia verdade suficiente nelas para machucar. Eu não tinha ligado tanto quanto deveria. Não tinha visitado com a frequência que gostaria, mas sempre que tentava, sempre havia um motivo para eu não poder ir. Sempre algum conflito ou problema que Nola descobria. Eu tentei, sussurrei. Toda vez que eu planejava visitá-lo, algo surgia. Você dizia que ele estava muito cansado, ou que você tinha planos, ou...
Exatamente. Você tentou. Não é a mesma coisa que estar lá. Pensei em todos os aniversários em que minhas ligações não foram atendidas. Nos convites de Natal que foram retirados na última hora. Nos netos que eu nunca conheci porque a Nola disse que seria muito confuso para eles terem várias figuras de avó. Espera aí, netos? As crianças, eu disse de repente. Os filhos do Blaine. Eu deveria pelo menos. Que crianças? A voz de Nola estava genuinamente confusa agora. Ele me disse há 2 anos que você estava grávida. Ano passado, ele mencionou que o bebê estava andando, e... Nola riu. Riu mesmo. O pau. Nunca tivemos filhos. Não sei o que o Blaine te disse, mas decidimos não ter filhos anos atrás. Minha carreira, os problemas de saúde dele. Éramos felizes só nós dois. As mentiras. As histórias elaboradas que Blaine me contará sobre seus filhos imaginários. As fotos que ele me mostrará, que deviam ser de filhos de outras pessoas. Por que ele mentiria sobre algo assim? Não entendo, murmurei. Olha, Opal, não tenho tempo para isso agora. Tenho um funeral para finalizar. O culto é quinta-feira, às 14 horas, na funerária Peterson, na rua Maple. Se você insiste mesmo em vir, tudo bem, mas se controle, ok? Não se trata de você. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, olhando para o lírio no chão da minha cozinha. Meu filho estava morto, e eu soube disso pela esposa dele, como se fosse um inconveniente que ela precisasse lidar. Liguei para o hospital, com as mãos tremendo enquanto discava. Sem temeres, como posso ajudar? Estou ligando por causa do meu filho, Blaine Morrison. Ele era paciente lá, e me disseram. Deixe-me transferi-lo para as informações do paciente. A música de espera era alegre, otimista, completamente inadequada para o que eu estava sentindo. Finalmente, alguém atendeu. Senhora, desculpe, mas não temos nenhum registro de Blaine Morrison como paciente aqui nos últimos 6 meses. Isso não pode estar certo. Ele passou por uma cirurgia há 2 dias. O Dr. Henderson foi o cirurgião dele. Não temos um Dr. Henderson na equipe, senhora. Tem certeza de que está no hospital certo? Desliguei, com a cabeça girando. Em que hospital Blaine estivera? Porque eu tinha pensado que era o St. Mary's. As conversas com ele nas últimas semanas se misturaram na minha memória. Será que eu tinha presumido qual hospital? Será que ele tinha mesmo me contado, ou eu mesma tinha preenchido as lacunas? A funerária. Eu poderia ligar para Petersons, pelo menos para confirmar isso. Funerária Peterson. Aqui é Margarete. Olá, estou ligando para falar sobre o funeral de Blaine Morrison na quinta-feira. Ah, sim, senhora Morrison. Tudo está arrumado exatamente como a senhora pediu. Caixão fechado, cerimônia pequena, apenas familiares próximos. A senhora levará as flores ou nós cuidamos dos arranjos? Eu não sou a senhora Morrison, eu disse lentamente. Sou o Paul Morrison, a mãe do Blaine. Silêncio do outro lado da linha, então, ai, meu Deus. Sinto muito, senhora Morrison. Sua nora disse especificamente que a lista de convidados estava finalizada e que nenhum outro membro da família compareceria. Eu presumi? Ela disse que eu não veria? Ela disse que seria muito difícil para você, que você preferia lamentar em particular. Sinto muito pela confusão. Difícil demais para mim. Como se ver meu filho sendo enterrado fosse mais difícil do que não estar lá. O culto é na quinta-feira, às 14 horas, perguntei. Bem, na verdade, houve uma mudança. A senhora Morrison ligou há 1 hora e adiantou para amanhã, às 10 horas. Ela disse algo sobre querer acabar logo com isso, pelo bem de todos. Amanhã. Quarta-feira de manhã, daqui a menos de 12 horas. Ela tinha adiado o funeral do meu filho e nem se deu ao trabalho de me avisar. Desliguei o telefone e afundei na cadeira da cozinha, olhando para o lírio no chão. De manhã, enquanto eu provavelmente tomava café e lia o jornal, meu único filho seria enterrado.
Sua esposa, a mulher que sistematicamente me excluíra de sua vida, seria a única presente para se despedir. Mas talvez fosse exatamente isso que ela queria. Talvez esse sempre tivesse sido o plano. A constatação me atingiu como um balde de água fria. Eu poderia nunca saber onde meu filho estava enterrado. Não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me no antigo quarto de Blaine, cercado de fotos e memórias, tentando juntar as peças quando tudo deu errado. O quarto estava intocado desde que ele se mudou, 12 anos antes. Seus troféus de beisebol ainda enfeitavam as prateleiras, seu diploma universitário pendurado torto na parede onde ele o havia colocado às pressas antes da formatura. Quando perdi meu filho? Não foi de repente. Foi mais como ver alguém desaparecer em câmera lenta tão gradualmente que você só percebe quando a pessoa desaparece completamente. Peguei uma foto do criado mudo dele. Blaine, aos 26 anos, sorrindo ao lado da noiva. Nola estava radiante em seu vestido de noiva, com o braço possessivamente em volta da cintura dele. Eu me lembrava daquele dia com clareza porque foi a primeira vez que me senti uma estranha na vida do meu filho. Mãe, preciso falar com você sobre a distribuição dos assentos, dissera Blaine 3 dias antes do casamento. Sua voz era de quem pede desculpas, desconfortável. A Nola acha que seria melhor você sentar na segunda fileira em vez da primeira. A segunda fileira. Tentei manter a voz leve, compreensiva. Mas, querida, eu sou a mãe do noivo. Eu sei, eu sei. É que a família da Nola é maior, e eles estão planejando isso há meses. A avó dela precisa sentar na frente por causa da cadeira de rodas. Claro, interrompi. Eu não queria ser a sogra difícil antes mesmo de me tornar uma. O que fizera a Nola feliz? Mas doeu. E, olhando para trás agora, foi a primeira de muitas pequenas concessões que se somaram à exclusão completa. Deixei a foto de lado e peguei outra, a formatura do Blaine no ensino médio. Ele estava radiante, o boné torto, o braço em volta dos meus ombros. Naquela época, eu era o mundo dele. O pai dele tinha ido embora quando Blaine tinha 8 anos, e éramos só nós dois por tantos anos. Éramos uma equipe. Mãe, você está me envergonhando, ele disse naquele dia. Mas ele estava rindo, feliz, presente. Quando isso mudou? Quando eu me tornei o constrangimento em vez da fonte de orgulho? Peguei meu calendário antigo do ano seguinte ao casamento dele. Folheando as páginas, lá estava minha letra marcando cada visita planejada, cada jantar cancelado, cada desculpa. 15 de março, visita ao Blaine. Cancelado. Nola está gripada. 22 de abril, jantar de Páscoa. Mudei-me para a casa dos pais da Nola. 3 de junho, aniversário do Blaine. Comemoraremos na semana que vem. Nunca comemoramos. 17 de agosto, visita de fim de semana. Visita da irmã da Nola, talvez no mês que vem. O padrão era tão claro agora. Como eu não tinha percebido antes. Toda vez que eu tentava fazer planos com meu filho, Nola tinha um motivo para não dar certo. Sempre educada, sempre se desculpando, sempre com uma explicação razoável contra a qual eu não podia contestar. Sinto muito, ó Paul, ela dizia ao telefone, com a voz doce como mel. Blaine está exausto do trabalho. Você sabe o quanto ele tem lutado para conseguir aquela promoção. Talvez quando as coisas se acalmarem. Ou, queria que você tivesse ligado ontem. Acabamos de combinar com meus amigos da faculdade. Talvez no próximo fim de semana. E a minha favorita, Blaine anda se sentindo um pouco sobrecarregado ultimamente. O médico disse que ele precisa reduzir o estresse. Visitas familiares podem ser tão exaustivas, não é? Visitas familiares. Como se ver a própria mãe fosse um fardo em vez de uma alegria. Encontrei meu celular e voltei a anos de mensagens de texto com Blaine. A mudança de tom foi gradual, mas inconfundível. 3 anos atrás, te amo, mãe. Mal posso esperar para te ver no domingo. 2 anos atrás, oi, mãe. Surgiu um imprevisto. Podemos remarcar? Ano passado, te ligo ainda esta semana. As mensagens ficaram mais curtas, menos frequentes, mais distantes.
Mas, por trás da frieza crescente, eu ocasionalmente vislumbrava o filho que eu conhecia. 6 meses atrás, ele me ligou do nada numa terça-feira à tarde. Mãe, você está ocupada? Nunca estou ocupado demais para você, querida. O que houve? Eu conseguia ouvir algo em sua voz, tensão, tristeza, talvez. Não tem nada de errado. Eu estava pensando naquela vez em que eu tinha 12 anos e peguei pneumonia. Lembra que você dormiu naquela cadeira desconfortável ao lado da minha cama de hospital por 3 noites seguidas? Claro que me lembro. Você estava tão doente, querida. Eu não ia te deixar sozinha. As enfermeiras ficavam te dizendo para ir para casa e dormir um pouco. Mas você não ia embora. Por que você está pensando nisso, Blaine? Houve uma longa pausa. Sem motivo. Eu só tenho me lembrado de coisas ultimamente. Coisas boas. Parecia que ele queria dizer mais alguma coisa, mas então ouvi a voz da Nola ao fundo. Com quem você está falando? Achei que íamos começar a jantar. Tenho que ir, mãe. A Nola vai fazer a sua famosa lasanha hoje à noite. Ok, querida? Eu te amo. Também te amo. Foi a última vez que ele me disse isso. A última vez que ligou só para conversar, só para lembrar. O que ele queria me dizer naquele dia? Do que ele estava se lembrando? Fui até a cozinha e fiz café, mesmo sendo 3 da manhã. Enquanto esperava o café ficar pronto, pensei em todos os sinais de alerta que eu havia ignorado ou ignorado. Como a vez em que apareci sem avisar no aniversário do Blaine, 2 anos antes. Dirigi por 3 horas com o bolo de chocolate favorito dele, o mesmo que eu fazia em todos os aniversários desde que ele tinha 4 anos. Quando Nola atendeu a porta, seu rosto passou por uma série de emoções, surpresa, irritação e, por fim, aquele sorriso ensaiado. Oh Paul, que surpresa! Não estávamos esperando você. Eu sei que deveria ter ligado, mas é o aniversário do Blaine e eu queria levar o bolo dele. Ah, que atencioso! Mas, na verdade, estamos saindo para jantar com a minha família. Minha mãe fez reserva naquela churrascaria nova no centro. Eu poderia ir com você, ofereci, esperançosa. Adoraria conhecer seus pais pessoalmente. Ah, acho que não tem espaço. É uma mesa pequena. Você sabe como são os restaurantes. Ela pegou o bolo das minhas mãos. Mas parece delicioso. Tenho certeza de que o Blaine vai adorar. Pela porta, vi Blaine vestindo o casaco. Ele olhou para cima e me viu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Não, mãe, estou tão feliz que você esteja aqui. Não, mãe, que surpresa maravilhosa. Apenas confusão, talvez até irritação. Trouxe seu bolo de aniversário, eu disse fracamente. Ele se aproximou e me deu um abraço rápido e desconfortável. Você não precisava ter vindo até aqui. Poderíamos ter comemorado neste fim de semana. Mas não comemoramos naquele fim de semana nem no seguinte. O bolo ficou na geladeira até ficar duro. E eu nunca descobri se Blaine tinha comido uma fatia sequer. Agora, sentada na minha cozinha às 3 da manhã, percebi que Nola não estava apenas dando desculpas. Ela estava treinando meu filho para me ver como um incômodo. Cada visita cancelada, cada plano modificado, cada talvez na próxima vez aos poucos ensinaram a Blaine que sua mãe era alguém a ser administrada, não estimada. E eu deixei acontecer. Eu tinha tanto medo de ser a sogra autoritária que aceitei todos os limites, todas as limitações, todas as desculpas. Eu me esforcei tanto para dar espaço a eles que abri mão completamente do meu lugar na vida do meu filho. O café terminou de passar, e me servi de uma xícara com as mãos ainda um pouco trêmulas. Em poucas horas, meu filho seria enterrado, e eu não estaria lá para me despedir. Mas talvez, só talvez, não fosse tarde demais para entender o que realmente tinha acontecido conosco. Eu tinha a sensação de que o telefonema desesperado de Nola chegaria mais cedo do que eu imaginava. E quando chegasse, eu estaria preparado com minhas próprias perguntas. 7 dias. Era esse o tempo que eu vivia com a certeza de que meu filho estava enterrado em algum lugar, e eu nem sabia onde. 7 dias ligando para funerárias, cemitérios, para qualquer um que pudesse ter informações.
7 dias de noite sem dormir e refeições intocadas. Eu estava sentado à mesa da cozinha, olhando para uma lista de cemitérios para os quais já havia ligado 2 vezes, quando meu telefone tocou. O som me deu um susto. Parecia que eu esperava silêncio há muito tempo. Olá? Que diabos você está fazendo com a minha vida? A voz de Nola explodiu pelo telefone, tão alta que tive que segurá-la longe do ouvido. Por um momento, fiquei chocada demais para responder. Não era a mulher serena e fria que me informara da morte do meu filho. Era alguém em pânico, desesperada, em decadência. Nola, do que você está falando? Não se faça de boba comigo, Opal. Eu sei o que você está fazendo. Os advogados, as perguntas, a investigação. Pare logo. Sentei-me mais ereta. Que advogados? Que investigação? Não sei do que você está falando. O advogado de sucessões me ligou hoje de manhã. Aparentemente, há algum problema com o testamento do Blaine. Alguma complicação que eles precisam discutir comigo. Querem que eu vá amanhã com a documentação sobre o nosso casamento, nossas finanças, tudo. Um testamento. Blaine tinha um testamento. E, de alguma forma, eu estava envolvido. A ideia nem me ocorreu. Eu estava tão focado em descobrir onde ele estava enterrado que não havia considerado questões práticas como patrimônio e heranças. Ainda não entendi o que isso tem a ver comigo, eu disse cuidadosamente. Pare de mentir, sua voz falhou. E pela primeira vez desde que a conheci, Nola parecia genuinamente assustada. Você deve ter entrado em contato com eles. Você deve ter, sei lá, contestado algo ou reivindicado algo ou... Nola. Não contatei nenhum advogado. Nem sei quem era o advogado do Blaine. Estou tentando descobrir onde você enterrou meu filho, e você nem me conta isso. Silêncio do outro lado da linha, então calmamente, Cemitério Riverside, Seção C, Lote 247. A informação pela qual eu ansiava, dada a mim como uma reflexão tardia. Anotei-a com as mãos trêmulas. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça ainda. Sua voz estava voltando com aquele tom duro. Olha, Opal, acho que precisamos conversar pessoalmente. Tem coisas sobre o Blaine. Coisas que você não entende. Que coisas? Não por telefone. Você pode vir hoje? Olhei para o endereço que havia anotado. Cemitério de Riverside. Depois de 7 dias sem saber, eu finalmente poderia ir ver meu filho. Mas o pânico de Nola era intrigante. O que a assustara tanto? Eu irei depois de visitar o cemitério. Não. A palavra saiu ríspida, desesperada. Antes. Venha aqui primeiro, por favor, Opal. É importante. Havia algo em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Vulnerabilidade, talvez até medo. Depois de todos esses anos de exclusão, agora ela precisava de mim. A ironia não passou despercebida. Estarei aí em 1 hora. A casa parecia a mesma vista de fora. A casa elegante de subúrbio onde meu filho morou e morreu sem que eu soubesse. Mas quando Nola abriu a porta, ela parecia outra pessoa. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava preso em um rabo de cavalo bagunçado. Seu rosto estava pálido e abatido, e ela usava roupas amassadas que pareciam ter dormido com elas. Entre, disse ela, dando um passo para o lado. Quer café? Acabei de fazer. A polidez soou forçada, desesperada. Seguia até a cozinha, onde nunca havia sido bem-vinda antes. Os balcões estavam atulhados de papéis e documentos legais espalhados por toda parte. Nola, o que está acontecendo? Ela serviu o café com as mãos ligeiramente trêmulas. O advogado disse que Blaine mudou o testamento há 3 meses. 3 meses, Opal. Ela parou de falar, olhando para a xícara de café. Naquela época ele o quê? Mais ou menos na mesma época em que ele começou a fazer perguntas sobre você, sobre por que você nunca mais me visitava, por que nunca mais ligava. Ela olhou para mim, com os olhos vermelhos. Eu disse a ele que você estava ocupada com a sua própria vida, que não queria mais ser incomodada conosco. A mentira pairava entre nós como uma coisa física.
Senti a raiva crescendo no meu peito, mas algo em sua expressão me fez conter. Mas, aparentemente, continuou ela, ele não acreditou em mim. O advogado disse que Blaine contratou um investigador particular. Minha xícara de café congelou a meio caminho dos meus lábios. O quê? Um investigador particular. Para investigar o que aconteceu entre vocês dois, para descobrir por que você parou de tentar ter um relacionamento com ele de repente. Coloquei minha xícara na mesa com cuidado. E o que esse investigador encontrou? O rosto de Nola se contorceu. Registros telefônicos, documentação de todos os planos, cada convite alterado, cada desculpa que dei para te manter longe. Mensagens de texto que enviei do celular do Blaine quando ele estava no trabalho, dizendo que estava ocupado demais para te ver. E-mails que interceptei e apaguei antes que ele pudesse vê-los. A sala pareceu girar ao meu redor. Você enviou mensagens fingindo ser Blaine? Só algumas vezes, disse ela rapidamente, como se isso melhorasse a situação, e só quando eu sabia que ele estava sobrecarregado de trabalho, quando ver você teria sido estressante para ele. Eu o estava protegendo. Protegendo-o de sua própria mãe? Você não entende, disse ela, elevando a voz. Quando nos casamos, ele só falava em você. Mãe isso, mãe aquilo. Cada decisão tinha que passar por cima de você. Cada plano tinha que te incluir. Eu me sentia casada com vocês dois. Encarei aquela mulher que sistematicamente roubou meu filho de mim, e tentei encontrar palavras para a raiva que crescia dentro de mim. Então, você decidiu consertar isso mentindo para nós dois. Eu pensei que se vocês tivessem um pouco de distância, vocês dois seriam mais felizes. Pensei que Blaine se concentraria mais no nosso casamento, em construir uma vida comigo, e pensei que você encontraria a sua própria vida, os seus próprios interesses. Funcionou? Perguntei baixinho. Ela olhou para as mãos. Por um tempo, Blaine parou de falar tanto de você. Tínhamos um bom casamento, Opal. Éramos felizes. Até 3 meses atrás. Até 3 meses atrás, ela concordou. Algo mudou. Ele começou a falar de você de novo, perguntando por que você nunca mais ligava, porque parecia tão distante. Eu continuei dizendo a ele que você estava bem, que você tinha me dito que estava feliz por estarmos te dando espaço, mas ele não acreditou em mim. Ele disse que você costumava ligar para ele toda semana. Ele disse que você costumava se lembrar de cada aniversário, cada pequena coisa que importava para ele. E então, de repente, nada. Senti lágrimas começando a se formar. Meu filho sabia. De alguma forma, ele sabia que algo estava errado. Então, ele contratou um investigador, eu disse. Sim. E, aparentemente, o que encontraram? Ela gesticulou, impotente, para os papéis espalhados pelo balcão. Foi o suficiente para fazê-lo mudar o testamento. O advogado disse que deixou tudo para você, Opal. A casa, as economias, o seguro de vida, tudo. Senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Tudo? Tem uma carta, disse ela baixinho. O advogado está com ela. Algo que o Blaine escreveu para acompanhar o testamento. Não sei o que diz, mas... Ela olhou para mim, e vi medo real em seus olhos. Acho que ele descobriu tudo o que eu fiz e acho que ele estava planejando me deixar. O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, um vizinho cortava grama, um som estranhamente normal em meio àquela revelação que estava remodelando tudo o que eu pensava saber sobre os últimos meses do meu filho. Você, disse Nola finalmente. O relatório do investigador recomendou. Disse que havia evidências claras de que seu relacionamento com Blaine havia sido sabotado por terceiros. Por mim? Ela se levantou abruptamente, andando até a janela. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, Opal. Eu nunca quis te afastar completamente dele. Eu queria ser a primeira na vida dele, pelo menos uma vez. E agora ele se foi, e você perdeu tudo. Ela se virou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdi tudo o que importa. E o pior é que acho que ele sabia. Acho que ele sabia o que eu tinha feito. E morreu pensando que eu era um monstro. Talvez tivesse.
Talvez naqueles últimos meses, meu filho finalmente tivesse enxergado através da teia de mentiras que sua esposa havia construído ao nosso redor. Talvez ele estivesse planejando voltar para casa, para mim, para reconstruir o que havíamos perdido. Mas eu nunca saberia com certeza. Aquela oportunidade havia morrido com ele. Preciso ver aquele advogado, eu disse, levantando-me. E preciso ler a carta que Blaine deixou. Nola sentiu, triste. O nome dele é David Hartwell. O escritório dele fica na rua principal. Ele espera você amanhã às 10. Enquanto eu caminhava em direção à porta, ela me chamou: "Ô Paul, o que você vai fazer com a casa?" Quer dizer, com tudo. Virei-me para encará-la, aquela mulher que me roubara anos com meu filho, que transformará mentiras em verdades até que nem Blaine nem eu soubéssemos mais o que era real. Ainda não sei, disse honestamente, mas vou descobrir exatamente o que meu filho queria que eu soubesse. A porta se fechou atrás de mim com um clique. Pela primeira vez em 7 dias, eu tinha um lugar para onde ir. 2 lugares, na verdade. O cemitério Riverside para finalmente me despedir e um escritório de advocacia para descobrir o que meu filho havia me deixado além de dinheiro e bens. Eu tinha a sensação de que a carta de Blaine iria mudar tudo. O cemitério estava silencioso, exceto pelo som do vento passando pelas árvores. Seção C, lote 247. Uma lápide simples de granito com o nome do meu filho, suas datas e nada mais. Nada de marido amado, nada de filho dedicado, apenas o nome dele e a dura lembrança de que 34 anos não eram suficientes. Ajoelhei-me ao lado do túmulo, meus joelhos afundando na terra macia, e coloquei os lírios brancos que havia trazido, as mesmas flores que estavam na minha cozinha quando Nola ligou para me dizer que ele havia partido. Desculpa, querida, sussurrei. Desculpa por não ter estado lá. Desculpa por não ter lutado mais para continuar na sua vida. O vento aumentou, farfalhando as folhas lá em cima. E por um instante, quase consegui ouvir a voz dele. Mãe, você se preocupa demais. Era o que ele costumava dizer quando era pequeno, e eu me preocupava com joelhos ralados e mágoas. Fiquei ali por 1 hora, contando a ele tudo o que havia aprendido, tudo o que gostaria de ter feito diferente. Quando finalmente me levantei para ir embora, senti-me de alguma forma mais leve, não curada, isso levaria tempo, mas não carregando mais o peso esmagador de não saber onde ele estava. O escritório de David Hartwell era tudo o que se esperaria de um advogado de cidade pequena. Madeira escura, cadeiras de couro, paredes forradas com livros de direito que pareciam ter sido lidos de verdade. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Senhora Morrison, obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, com minha bolsa presa no colo como uma armadura. Tenho que admitir, disse ele, puxando uma pasta grossa da gaveta da mesa, em 30 anos de prática jurídica, nunca vi nada parecido com esta situação. Nola me disse que Blaine mudou seu testamento recentemente. Há 3 meses, para ser mais preciso. Mas não foi só o testamento que ele alterou. Ele também contratou um investigador particular e deixou instruções específicas sobre como seu patrimônio deveria ser administrado. Ele abriu o arquivo e tirou vários documentos. Antes de entrarmos em detalhes, ele deixou isto para você. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra familiar de Blaine. Minhas mãos tremiam quando peguei. Você gostaria de alguns minutos para lê-lo em particular? Assenti, sem conseguir falar. Ele saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Olhei para o envelope por um longo momento antes de rasgá-lo cuidadosamente. A carta tinha 4 páginas, escritas em tinta azul em papel comum. A letra de Blaine sempre fora elegante e cuidadosa, mas esta parecia apressada em alguns pontos, como se ele tivesse pressa para dizer as palavras. Mãe, começou, e tive que parar de ler por um momento para enxugar os olhos. Se você está lendo isso, então eu já fui embora, e David seguiu minhas instruções para garantir que você recebesse esta carta. Não sei quanto tempo me resta. Os médicos não estão otimistas quanto à próxima cirurgia, mas preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu entre nós. Contratei um investigador particular há 6 semanas porque algo não estava certo. Você desapareceu da minha vida tão gradualmente que quase não percebi no começo, mas depois percebi que não tínhamos uma conversa de verdade há mais de 1 ano.
Toda vez que eu tentava ligar, a Nola dizia que você estava ocupado. Toda vez que eu sugeria uma visita, ela tinha um motivo para dizer que não era um bom momento. Quando perguntei diretamente a ela sobre isso, ela me disse que você tinha dito que queria espaço, que sentia que eu era muito dependente de você e precisava me concentrar no meu casamento. Isso doeu, mãe. Mas eu acreditei porque confiava nela. Pensei que talvez você realmente quisesse distância. Mas nunca pareceu certo. Você me criou sozinha depois que meu pai foi embora. Éramos uma equipe. Você nunca me fez sentir que eu era demais ou dependente demais. Então, decidi descobrir o que realmente tinha acontecido. O relatório do investigador está com meu advogado. Você deveria ler, mas eu te dou o resumo. Nola vem interceptando nossas comunicações há anos. Ligações telefônicas, e-mails, mensagens de texto. Ela tem cancelado planos que eu desconhecia e inventado desculpas que eu nunca autorizei. Ela tem mentido para nós duas, mãe, e nos mantido separadas deliberadamente. Eu a confrontei sobre isso na semana passada. No começo, ela negou tudo, mas quando mostrei as evidências, ela se rendeu e admitiu. Disse que sentia que estava competindo com você pela minha atenção, que precisava ser a mulher mais importante da minha vida. Eu disse a ela que o amor não funciona assim. Você não precisa enfraquecer um relacionamento para fortalecer outro. Você me ensinou isso, na verdade, quando eu me preocupava com relacionamentos no ensino médio. Você disse que o coração tem capacidade infinita para amar, e as pessoas que mais importam querem te ver feliz, não isolada. Ela chorou, pediu desculpas e prometeu consertar as coisas. Mas, mãe, acho que não consigo perdoar isso. Ela roubou anos de nós. Anos que não podemos recuperar. Enquanto você pensava que eu não te queria mais na minha vida, eu pensava que você já não precisava mais de mim na sua. A verdade é que nunca deixei de precisar de você. Nunca deixei de querer ouvir sua voz me dizendo que eu poderia lidar com qualquer coisa que me preocupasse. Nunca deixei de sentir falta das nossas ligações de domingo de manhã, quando você me atualizava sobre o seu jardim e eu te contava sobre o trabalho. Nunca deixei de ter orgulho de ser seu filho. Estou deixando tudo para você porque você é minha família. Minha família de verdade. Não por sangue, mas por amor. Porque você é quem estava lá quando eu tinha pesadelos, quem me ensinou a dirigir, quem veio a todos os jogos de beisebol, mesmo quando você trabalhava em turnos dobrados. Também estou deixando outra coisa para você, o poder de decidir o que acontece com a Nola. Ela ainda não sabe sobre o testamento. Ela acha que tudo virá automaticamente para ela. Se você quer cuidar dela, você pode. Se você quer garantir que ela seja bem cuidada, a escolha é sua. Mas se você quer que ela enfrente as consequências do que fez, a escolha também é sua. Sei que isso representa um fardo que você não deveria carregar. Mas confio no seu julgamento mais do que no de qualquer outra pessoa. E sei que qualquer decisão que você tomar virá da sabedoria, não da vingança. Desculpa, mãe. Desculpa por ter deixado ela me enganar por tanto tempo. Desculpa por não ter confiado nos meus instintos antes. Desculpa por não poder te compensar pessoalmente. Eu te amo. Sempre te amei. Nada que a Nola fez mudou isso. Mesmo quando eu não entendia o que estava acontecendo, você é a melhor mãe que eu poderia ter pedido. E tenho orgulho de ser seu filho. Por favor, não deixe a culpa te consumir. Você não fez nada de errado. Você me amou como as mães devem amar seus filhos, completamente, mas não possessivamente. O ciúme e a manipulação da Nola não são culpa sua, e também não são minha culpa. Viva a sua vida, mãe. Seja feliz. E talvez, às vezes, quando estiver trabalhando no seu jardim ou fazendo aquele café horrível que você tanto ama, pense em mim e sorria em vez de chorar. Todo meu amor. Blaine. PS. Escondi a chave do nosso cofre na velha lata de café da sua cozinha, aquela que você usava para guardar moedas quando eu era criança. Tem uma coisa aí que eu quero que você fique. Li a carta 3 vezes antes de David bater suavemente e voltar para o escritório. Meu rosto estava molhado de lágrimas, mas elas eram diferentes das que eu vinha chorando na semana anterior. Não eram lágrimas de tristeza e confusão. Eram lágrimas de alívio, de amor, de uma conexão que nunca havia sido realmente quebrada.
Seu filho foi muito minucioso, disse David gentilmente, recostando-se na cadeira. O relatório do investigador particular é bastante detalhado, registros telefônicos, registros de e-mails, até depoimentos de amigos e vizinhos que notaram o padrão de visitas canceladas e mudanças de planos. Ele tirou outro documento. O patrimônio é substancial. A casa, que vale aproximadamente $300 mil, sua poupança com $180 mil e um seguro de vida no valor de $500 mil. Tudo vai para você. Quase $1 milhão. Dinheiro com o qual Nola contava e provavelmente já tinha planos. Também tem isto. Ele me entregou um envelope menor. Instruções para acessar o cofre. Seu filho foi bem específico ao dizer que você deveria visitá-lo sozinho quando estiver pronto. Pensei na chave que ele mencionara, escondida na lata de café da minha cozinha. Depois de todos esses anos, ele se lembrará daquela lata velha e boba da Maxwell House, onde eu costumava guardar moedas para o lanche da escola dele. Quais são minhas obrigações legais com Nola? Perguntei. Legalmente? Nenhuma. Ela não tem direito à herança. Blaine não lhe deixou nada, e o Texas não é um estado de comunhão de bens quando se trata de heranças. Ele fez uma pausa. Mas devo mencionar que ela tem ligado para o cartório todos os dias desde que descobriu a mudança no testamento. Ela está preocupada com a situação financeira dela. Preocupada o suficiente para admitir o que fez. Ela admitiu algumas coisas. Sim. Ela parece entender que suas ações têm consequências. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Senhora Morrison, li a carta do seu filho e o relatório do investigador. O que foi feito à senhora e ao seu relacionamento com Blaine foi deliberado e cruel. A senhora tem todo o direito de sentir raiva. Pensei em Nola, sentada na cozinha, cercada de papéis, percebendo que tudo o que ela havia construído por meio de manipulação e mentiras estava desmoronando ao seu redor. Uma parte de mim sentia satisfação com o pânico dela. Mas outra parte, a parte que soava como a voz de Blaine, se perguntava o que ele gostaria que eu fizesse. Preciso de um tempo para pensar, eu disse finalmente, para processar tudo isso. Claro. Leve o tempo que precisar. Quando estiver pronto para tomar decisões sobre o patrimônio, me ligue. Ele me entregou seu cartão e cópias de todos os documentos. E, senhora Morrison, seu filho falava muito da senhora enquanto preparava esses arranjos. Ele queria que você soubesse que nada disso foi culpa sua e que ele nunca deixou de amá-la. Saí daquele consultório sentindo como se estivesse carregando a voz do meu filho comigo pela primeira vez em anos. Não a voz distante e educada que eu ouvirá em nossas últimas conversas, mas a voz do garoto que costumava me chamar de melhor amigo. Ainda faltava uma parada. O cofre podia esperar, mas a lata de café na minha cozinha, não. Eu precisava segurar qualquer pedaço do meu filho que estivesse me esperando ali. A viagem para casa foi diferente de alguma forma, como se eu finalmente estivesse indo na direção certa. A velha lata de café Maxwell House estava exatamente onde estava há 15 anos, na prateleira de cima da minha despensa, atrás da farinha e do açúcar. Eu tinha até esquecido que ela estava lá, aquela relíquia de quando Blaine estava no ensino médio, e eu guardava os trocados para pagar as taxas do torneio de beisebol e a pizza dele. Minhas mãos tremiam quando levantei. Era mais pesado do que eu me lembrava e, ao sacudi-lo delicadamente, ouvi o tilintar suave de moedas misturado a algo mais, algo que não soava metálico. Abri a tampa de plástico e dei uma olhada lá dentro. Moedas de 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos enchiam o fundo, como sempre. Mas, aninhado entre elas, havia uma pequena chave de latão e algo embrulhado em papel de seda. Peguei o papel de seda primeiro, desdobrando-o com cuidado. Dentro havia uma pequena pulseira de prata, que reconheci imediatamente. Eu a dera a Blaine em seu aniversário de 16 anos, com a inscrição a meu filho, meu orgulho, minha alegria gravada na parte interna. Ele a usará todos os dias durante o ensino médio e depois a faculdade, mas eu não a havia há anos. Presumi que ele a tivesse superado ou perdido. Ele guardou. Todo esse tempo, mesmo quando Nola o estava envenenando contra mim, ele guardou. A chave era pequena, claramente de um cofre. Havia uma pequena etiqueta com o endereço no centro da cidade e o número da caixa postal, 247, o mesmo número do seu túmulo.
Ele planejara tudo com cuidado, mesmo em seus últimos meses. Sentei-me à mesa da cozinha, segurando a pulseira e pensando em tudo que aprenderá naquele dia. Blaine sabia. Ele descobrira o que Nola estava fazendo e tomara medidas para proteger nosso relacionamento, mesmo depois da morte. Mas ainda havia algo que eu não entendia. Por que ela fizera aquilo? O que a levará a destruir sistematicamente o vínculo entre mãe e filho? Meu telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. O nome de Nola apareceu na tela. Olá, Opal. Graças a Deus você respondeu. Por favor, preciso te ver de novo. Tem umas coisas que eu não te contei ontem. Coisas importantes. Sua voz estava diferente novamente. Não o pânico desesperado de ontem, mas algo mais próximo da resignação. Que coisas? Sobre por que fiz o que fiz. Sobre coisas que aconteceram antes de Blaine e eu nos casarmos. Você merece saber toda a verdade. Olhei para a pulseira na minha palma, para a chave que destravaria qualquer mensagem final que meu filho tivesse deixado para mim. Uma parte de mim queria desligar, focar no legado de Blaine em vez das desculpas de Nola, mas outra parte precisava entender, pelo bem de Blaine, se não pelo meu. Eu vou aí, mas esta é a última vez, Nola. Depois de hoje, não quero te ver de novo, a menos que seja por meio de advogados. Eu entendo. Uma hora depois, sentei-me novamente na sala de estar dela, mas, desta vez, o ambiente era diferente. Ela havia recolhido os papéis espalhados e se esforçado para parecer apresentável. Servia café em xícaras de verdade em vez de canecas, como se a formalidade pudesse, de alguma forma, compensar anos de decepção. Preciso começar do começo, disse ela, sentando-se à minha frente. Desde antes mesmo de Blaine e eu nos conhecermos. Ela olhou fixamente para a xícara de café, como se as palavras de que precisava estivessem flutuando ali. Já fui noiva de um homem chamado Marcos. Estávamos juntos há 3 anos, planejando o nosso casamento, construindo uma vida juntos. Ela olhou para mim. A mãe dele me odiou desde o primeiro dia. Esperei, sem ter certeza de onde isso iria dar. Ela achava que eu não era boa o suficiente para ele. Classe social errada, origem familiar errada, tudo errado. Ela fez de tudo para nos separar. Exatamente o tipo de pessoa que você provavelmente pensa que eu sou. Nola, deixe eu terminar, por favor. Ela respirou fundo, trêmula. Ela conseguiu. Marcos a escolheu em vez de mim, cancelou nosso casamento 3 semanas antes da data porque a mãe dele o convenceu de que eu só queria o dinheiro dele, que eu não o amava de verdade. Eu conseguia ver onde essa história estava indo e, apesar de tudo que ela tinha feito comigo, senti uma pontada de simpatia. Quando conheci Blaine, jurei que nunca deixaria outra mãe se interpor entre mim e o homem que eu amava. Sei que isso não justifica o que fiz, mas preciso que você entenda que não se tratava de você pessoalmente. Tratava-se do meu próprio medo. Então, você decidiu me eliminar como uma ameaça. Decidi proteger meu casamento. Ela se levantou e foi até a janela. Mas, em algum momento, parou de ser uma questão de proteção e passou a ser uma questão de controle. Eu gostava de ser a única mulher na vida de Blaine. Gostava que ele recorresse a mim para tudo. Mesmo quando você podia ver que estava machucando ele. É isso, Opal. Eu me convenci de que não estava fazendo mal a ele. A cada visita cancelada, a cada ligação interceptada, eu dizia a mim mesma que o estava salvando da decepção. Você estava ficando mais velha. Você tinha sua própria vida. Talvez você realmente não quisesse mais se incomodar com a gente. Ela se virou para mim, e seus olhos estavam vermelhos novamente. Eu me forcei a acreditar nas minhas próprias mentiras até esses últimos meses, quando Blaine começou a fazer perguntas que eu não conseguia responder. Quando ele contratou aquele investigador. Ela se sentou novamente, com os ombros caídos. O relatório não documentou apenas o que eu fiz. Documentou como isso afetou vocês dois. O que você quer dizer? Seus registros telefônicos mostram dezenas de ligações para nossa casa que não foram atendidas. E-mails que você enviou e que eu apaguei antes que Blaine pudesse vê-los. Cartões de aniversário e presentes de Natal que eu interceptei e joguei fora. A voz dela embargou.
O investigador até conversou com seus vizinhos. Disseram que você parou de falar sobre Blaine porque isso te deixava muito triste. Lembrei-me daquelas conversas com a Sra. Patterson, a vizinha, e de como acabei parando de mencionar meu filho porque todas as histórias terminavam com: mas ele está muito ocupado para me ver agora. Tem mais, continuou Nola. O investigador descobriu sobre seus registros médicos. Fiquei paralisada. Que registros médicos? Ano passado, quando você fez aquela apendicectomia de emergência. Você ficou 4 dias no hospital. Ela olhou diretamente para mim. Você listou Blaine como seu contato de emergência. O hospital ligou para ele. Meu sangue gelou. Eu me lembrava vividamente daquela estadia, a dor repentina e terrível, a cirurgia às pressas, a longa recuperação. Eu tinha ficado sozinha o tempo todo porque presumi que Blaine não queria ser incomodada com os problemas de saúde da mãe. Eu disse a ele que você estava bem, sussurrou Nola. Eu disse a ele que você tinha pedido especificamente para não ser incomodado, que tinha amigos cuidando de você e que não queria que ele se preocupasse. Ele queria vir. Ele estava no carro, indo para o hospital, quando liguei de volta e disse que você tinha recebido alta e estava descansando confortavelmente em casa com sua amiga Margarete. Ela estava chorando agora. Eu o convenci de que aparecer te envergonharia, que você tinha dito especificamente que não queria que ele te visse com cara de doente e vulnerável. Pensei naqueles 4 dias no hospital, em como eu olhava para o teto, me perguntando se alguém sequer notaria se eu morresse. Em como eu me convenci de que independência era isso, lidar com tudo sozinha porque seu filho adulto tinha a própria vida com que se preocupar. Ele queria vir, repeti, mais para mim do que para ela. Toda vez que algo acontecia com você, ele queria estar lá. Da vez em que você caiu e torceu o tornozelo, quando seu carro quebrou na estrada, quando você teve aquela pneumonia 2 invernos atrás, ele queria ajudar, mas eu o convenci de que você não queria. A sala parecia girar. Todas as vezes em que lutei sozinha, achando que meu filho não se importava. Ele tinha sido mantido afastado pelas mentiras da esposa. Por que você está me contando isso agora? Porque ontem, quando vi o pânico nos seus olhos por não saber onde ele estava enterrado, percebi uma coisa. Ela enxugou o rosto com um lenço de papel. Eu não o roubei apenas de você. Eu roubei você dele também. E, no fim, eu o perdi mesmo assim. O que você quer dizer? Na noite anterior à sua internação para a cirurgia final, ele me disse que ia me deixar. Disse que não conseguiria continuar casado com alguém que o manteve longe da mãe por anos. Disse que ligaria para você depois da cirurgia e contaria tudo. Fechei os olhos, imaginando aquela conversa que agora nunca mais aconteceria. Ele morreu achando que eu era um monstro, Opal. E ele estava certo. Ela me olhou com algo próximo ao desespero. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que eu o amava. Eu realmente o amava. Eu só o amava de forma errada. Levantei-me, sentindo uma necessidade repentina de estar em qualquer lugar, menos naquela casa cheia de mentiras e sonhos desfeitos. Onde você está indo? Ao banco, para ver o que mais meu filho queria que eu soubesse. Ela me seguiu até a porta. Opal, espera. O testamento? A herança? Eu sei que não mereço nada, mas preciso perguntar: a casa, as economias do Blaine. Não sei como vou. Virei-me para encará-la. Ainda não decidi nada, mas vou te dizer uma coisa. Seja lá o que eu decidir, não será porque você pediu minha piedade. Será por causa do que Blaine teria desejado. E o que você acha que ele teria querido? Pensei no meu filho, no homem que contratou um investigador particular para descobrir a verdade, que mudou seu testamento para garantir que eu soubesse o quanto ele me amava, mas que também me deu o poder de decidir o destino de sua esposa. Acho que ele teria desejado justiça, eu disse, mas também acho que ele teria desejado misericórdia. Abri a porta. Só não sei qual você merece. O cofre ficava no porão do First National Bank, em uma sala silenciosa com pequenas portas de metal. O funcionário do banco me levou até a caixa 247 e me deixou sozinho com tudo que meu filho havia considerado importante o suficiente para esconder. Dentro, havia um envelope pardo e uma pequena caixa de joias de veludo. Abri o envelope primeiro. Mais cartas, 3 delas, endereçadas a mim com a letra de Blaine,
mas com datas diferentes, abrangendo os últimos 2 anos. Ele estava me escrevendo, abrindo seu coração em cartas que nunca havia enviado. A primeira, datada de 18 meses atrás, era cheia de confusão e mágoa. Não entendo o que aconteceu entre nós, mãe. Continuo tentando descobrir o que fiz de errado, mas não consigo me lembrar de nenhuma briga, de nenhum momento em que as coisas tenham mudado. A segunda, de 8 meses atrás, demonstrava crescente desconfiança. Algo não está certo. A Nola sempre dá uma desculpa quando eu quero te ligar. Sempre tem um motivo para não podermos nos visitar. Estou começando a achar que ela está mentindo para mim sobre alguma coisa. A terceira carta tinha apenas 6 semanas, mais ou menos na mesma época em que ele contratou o investigador. Vou descobrir a verdade, mãe. Se ela está nos mantendo separados, vou resolver isso. Sinto sua falta mais do que consigo expressar. Abri a caixa de joias com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dentro estava o anel da minha mãe, aquele que eu tinha dado a Blaine quando ele ficou noivo, dizendo para ele guardar para a primeira filha. Ele guardou para mim. Havia um bilhete escondido sob o anel. Isto pertence a você, onde sempre esteve. Com amor, seu filho. Coloquei o anel no dedo e sentei-me naquele cofre silencioso, cercada pelas cartas de amor do meu filho e pela prova de que nosso vínculo nunca havia sido realmente rompido. Nola havia construído muros entre nós, mas não havia destruído o que tínhamos. Agora eu tinha que decidir o que fazer com o poder que Blaine havia me deixado, o poder de reconstruir ou punir, de mostrar misericórdia ou exigir justiça. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu sabia exatamente o que meu filho gostaria que eu fizesse. Passei 3 dias pensando no que Blaine teria desejado. 3 dias lendo e relendo suas cartas, usando o anel da minha mãe e tentando separar minha raiva do amor pelo meu filho. No 4º dia, liguei para David Hartwell e marquei uma reunião com ele e Nola. Ela chegou ao escritório do advogado com a aparência de quem não dormia há semanas. Suas roupas estavam amassadas, o cabelo sujo, e ela segurava uma caixa de lenços de papel como se fosse uma tábua de salvação. Quando me viu, seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Opala! Sente-se, Nola. Minha voz estava calma, controlada. Eu havia encontrado meu centro naquelas cartas do meu filho, na certeza do seu amor por mim. David pigarreou e pegou os documentos do espólio. A senhora Morrison já tomou sua decisão sobre a distribuição dos bens de Blaine. As mãos de Nola tremiam enquanto ela esperava que eu falasse. Decidi te dar a casa, eu disse baixinho. Seus olhos se arregalaram em choque. O quê? A casa é sua, livre e desembaraçada. Mas é só isso. Inclinei-me para a frente, encontrando seu olhar diretamente. O dinheiro da poupança e do seguro de vida irá para uma fundação em nome de Blaine, apoiando programas que ajudam crianças a manter o relacionamento com os avós após divórcios ou conflitos familiares. Ela piscou rapidamente, tentando processar o que eu dizia. Por quê? Sussurrou. Porque Blaine não gostaria que você ficasse sem teto, mas também não gostaria que você lucrasse com a dor que causou. Peguei uma de suas cartas e li em voz alta. O coração tem capacidade infinita para amar, e as pessoas que mais importam querem te ver feliz, não isolado. Eu lhe ensinei isso quando ele tinha 17 anos, preocupado em namorar a primeira namorada. Ele nunca esqueceu. Dobrei a carta com cuidado e a guardei de volta na bolsa. Blaine entendeu que o amor não é sobre controle ou posse. É sobre querer o melhor para alguém, mesmo quando essa pessoa te machuca. Nola soluçava agora, lágrimas silenciosas que pareciam vir de algum lugar profundo e quebrado dentro dela. Eu não mereço essa gentileza, disse ela. Não, concordei. Você não. Mas meu filho sim, e era isso que ele teria desejado. David pigarreou. Há condições para esse acordo. Nola olhou para cima e enxugou os olhos. Você assinará uma declaração reconhecendo o que fez, continuei. Revelação completa de como você manipulou Blaine e a mim, como interceptou comunicações e inventou desculpas para nos manter separados. Não será tornado público, a menos que você tente entrar em contato comigo novamente ou espalhe mentiras sobre a nossa família. Eu entendo. Você também fará terapia de verdade, não apenas algumas sessões para cumprir uma meta. Você precisa entender por que fez o que fez, para nunca mais fazer isso com ninguém.
Ela assentiu, ainda chorando. E mais uma coisa. Peguei minha bolsa e tirei um pequeno álbum de fotos que eu tinha montado nos últimos dias. Estas são fotos do Blaine crescendo, seus primeiros passos, sua formatura do ensino médio, seus anos de faculdade, todos os momentos que você nunca viu porque estava muito ocupado tentando me apagar da vida dele. Deslizei-os sobre a mesa para ela. Quero que você olhe para isso e entenda o que você destruiu. Não apenas o meu relacionamento com ele, mas o relacionamento dele com a própria história. Cada história sobre a infância dele que ele não pôde compartilhar com você porque me envolvia. Cada tradição familiar que morreu porque você nos separou. Ela abriu o álbum com as mãos trêmulas, olhando para uma foto de Blaine, de 5 anos, coberto de glacê de bolo de aniversário, sorrindo para a câmera. Este é o filho com quem você se casou, eu disse. O homem que ele se tornou porque foi criado com amor, não com manipulação. Porque lhe ensinaram que família significa apoiar uns aos outros, não controlar uns aos outros. Ela virou a página e encontrou uma foto minha e de Blaine adolescente em sua formatura do ensino médio, ambos radiantes de orgulho. Ele estava tão animado naquele dia, eu disse suavemente. Ele disse a todos que a mãe dele era sua heroína porque eu tinha trabalhado em 2 empregos para mantê-lo na escola. Ele disse que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia. Ele disse isso sobre mim também, sussurrou Nola. Depois que nos casamos, ele disse que eu era forte o suficiente para construir minha própria carreira, por saber o que eu queria. Então por que isso não foi suficiente? Por que você precisava ser a única mulher forte na vida dele? Ela olhou para a foto por um longo tempo antes de responder. Porque eu estava com medo de perdê-lo como perdi Marcos. Mas agora percebo que o perdi de qualquer maneira. Só que o perdi mais lentamente, uma mentira de cada vez. David entregou-lhe os documentos para assinar. Enquanto ela trabalhava na papelada, reconhecendo sua mentira e concordando com as condições de herdar a casa, senti algo que não esperava. Paz. Aquilo não era vingança. A vingança a teria deixado sem teto e desamparada. Também não era perdão, o perdão viria depois, se é que viria. Era justiça, temperada pelo tipo de compaixão que Blaine sempre demonstrara, mesmo por pessoas que não a mereciam. Quando todos os papéis foram assinados, Nola olhou para mim uma última vez. Você pode me contar sobre ele? Perguntou baixinho. Sobre como ele era quando criança. Sei que não tenho o direito de perguntar, mas gostaria de entender quem ele era antes de conhecê-lo. Pensei em recusar. Ela havia roubado anos de histórias do meu filho. Por que eu deveria devolver? Mas então me lembrei de algo que Blaine havia escrito em uma de suas cartas não enviadas. Gostaria de poder contar a Nola sobre aquela vez em que você me ensinou a dirigir no estacionamento da igreja ou sobre como você costumava cantar músicas dos Beatles enquanto preparava o jantar? Gostaria que ela entendesse que amar você não significava amá-la menos. Ele era curioso sobre tudo, eu disse finalmente. Mesmo sendo um bebê, ele precisava saber como as coisas funcionavam. Ele desmontou nossa torradeira quando tinha 4 anos porque queria ver para onde ia a torrada. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Ele ainda fazia isso. Sempre mexendo nas coisas, tentando consertá-las ou melhorá-las. Ele herdou isso do avô, meu pai. Ele também era engenheiro. Fechei a bolsa e me levantei. Blaine costumava dizer que herdou o dom da família para resolver problemas. Acho que ele estava tentando resolver o maior problema de todos, no fim das contas, como unir suas 2 famílias. As 2 famílias dele. Ela também se levantou, segurando o álbum de fotos. Você também era a família dele, Nola. Apesar de tudo que você fez, ele te amava. É por isso que isso foi tão difícil para ele. Por isso que ele esperou tanto para te confrontar. Ele não queria escolher entre nós. Obrigada, disse ela, por isso, pela casa, pelas fotos. Por não me destruir como eu merecia. Não me agradeça. Agradeça ao Blaine. A misericórdia é dele, não minha. Ao sair daquele consultório, senti a presença do meu filho comigo de uma forma que não sentia desde que ele era criança. Não o homem distante e educado com quem conversei em nossos últimos telefonemas, mas o garoto que costumava segurar minha mão ao atravessar a rua e dizer que me amava todas as noites antes de dormir. 6 meses depois, recebi um pacote inesperado pelo correio.
Dentro, havia uma foto emoldurada de Blaine que eu nunca tinha visto antes, ele com cerca de 30 anos, parado no que parecia um jardim, rindo de algo fora do enquadramento. No verso, havia um bilhete da Nola. Encontrei isto na gaveta da mesa dele. Ele guardava ao lado do computador no trabalho. Achei que você deveria ficar com ele. Obrigada por me mostrar como é o amor de verdade. Estou aprendendo. Coloquei a foto na minha lareira, ao lado das outras, e sorri. Meu filho estava certo sobre a capacidade infinita do coração. Até corações partidos, ao que parecia, podiam aprender a amar melhor. A fundação que criamos em nome de Blaine já havia ajudado dezenas de famílias a reconstruir laços que haviam sido danificados por manipulação ou mal-entendidos. Cada relatório trimestral que recebia me lembrava que sua morte, embora trágica, havia se tornado algo significativo. Mas a verdadeira cura acontecia nas tranquilas manhãs de domingo, quando eu trabalhava no meu jardim, usando o anel da minha mãe e pensando no meu filho, não nos anos que perdemos, mas no amor que sobreviveu a tudo o que Nola fez para destruí-lo. Afinal, ele encontrou um jeito de voltar para casa, para mim. Não pessoalmente, mas nas cartas que escreveu, no dinheiro que deixou para ajudar outras famílias e na paz que me deu ao me deixar escolher a misericórdia em vez da vingança. Alguns laços, eu aprendi, são mais fortes que mentiras. Alguns amores são maiores que a perda. E, às vezes, o maior presente que um filho pode dar aos pais é a prova de que nunca deixaram de acreditar no relacionamento que os moldou, mesmo quando esse relacionamento parecia irreparavelmente quebrado. Eu ainda sentia falta dele todos os dias. Sempre sentiria. Mas eu não carregava mais o peso esmagador de pensar que ele tinha morrido sem me amar. Graças ao seu último presente, a verdade sobre o que realmente aconteceu entre nós, eu podia me lembrar dele como ele queria ser lembrado, como meu filho, meu orgulho, minha alegria e meu maior professor sobre como o amor verdadeiro pode sobreviver. Isso foi o suficiente. Isso foi tudo. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.